Prontinho. Então, meus amores, hoje nós vamos falar sobre o relevo, as características, né, da América Latina. A aula passada nós falamos sobre relevo, vegetação, clima, sobre os aspectos naturais, mas essa aula a gente vai iniciar falando um pouco mais, né, relembrando, revisando esse tema, os aspectos naturais. Então, eu trouxe aqui o mapa da América Latina e da América anglo-saxônica, e a gente já vai saber como é que acontece essa divisão. Então, aqui nessa América do Sul, é a maior parte da América Latina. Eu vou ter a composição de relevo dessa maneira. Olha, tanto na América do Sul, nessa parte oeste, quanto na América do Norte, nessa parte oeste, e até na América Central aqui, ó, eu vou ter grandes relevos, eu vou ter montanhas mesmo. Aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes, né, que é muito famosa, que interfere bastante no clima e vegetação. Aqui eu vou ter os Montes Rochosos no oeste e no leste eu vou ter Montes Apalaches. Lembrando, essas formações são formações antigas e formações modernas. Formações de relevo antiga são aquelas que se formaram há muito tempo e que não têm mais uma atividade tectônica ativa. Então, esses relevos eles agora passam só por um processo de desgaste e não de crescimento. Relevos mais modernos são aqueles relevos que se formaram no tempo geológico recentemente, tá? Porque a gente está falando na casa de milhões de anos, são recentes e continuam crescendo. Tem essa dinâmica do crescimento, né? As placas tectônicas ali ainda estão atuando, aquela atividade dentro da Terra, e faz com que esses relevos cresçam. Como por exemplo, o Himalaia. É um desses exemplos de desdobramentos modernos, como se chama. Então, eu tenho aqui planícies, né, na porção central da América do Sul. Eu tenho aqui planícies também aqui nessa porção um pouco central, mais para o leste da América do Norte, e aqui também na América Central. Então, olha, numa divisão regional, eu vou ter América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Divisão regional. Mas a América ela também se divide nos aspectos históricos entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Já aparece um mapa para vocês. Aqui eu vou ter a questão hídrica da América. Então, a América do Sul, né, destacando aqui, principalmente eu destaquei o Brasil, por ser o nosso país, para a gente entender como o nosso país tem recursos hídricos. Olha, a maior parte do nosso país é composto, no mapa, é apresentado com essa cor azul, como se fossem veias. Só que são bacias hidrográficas, como, por exemplo, a do Amazonas. Eu tenho a de São Francisco por aqui, enorme. Então, eu tenho diversas bacias, aqui na região centro-oeste também. Eu tenho muitas bacias hidrográficas, mostrando que o nosso país e que a América do Sul tem um potencial hídrico muito grande. Já na América do Norte, eu tenho a hidrografia principalmente aqui dos Estados Unidos, né? Tem o rio Mississippi, o rio Colorado, eu tenho o Lago Superior, eu tenho vários tipos de... o rio Mackenzie, eu tenho também muitos recursos hídricos dentro daquele território. Esses recursos hídricos são muito importantes porque eles vão levar, né, serão pontos atrativos da população, ok? Então, a população se atrai e mora perto de rios. Foi assim que aconteceu, por exemplo, no Egito, foi assim que aconteceu, por exemplo, na Mesopotâmia. No Egito, lá na África, eu tenho o rio Nilo. Na Mesopotâmia, lá no Oriente Médio, eu tenho o rio Tigre e Eufrates. Então, as grandes civilizações, elas começaram próximos a grandes corpos hídricos, ou seja, a grandes rios. Da mesma maneira, acontece em qualquer território. A água é sempre um ponto atrativo. Alguma dúvida até aí? Não. Não. Densidade demográfica, né? Quando a gente fala de densidade demográfica, a gente está falando sobre população. A gente tem um número que é a população total, né? Que eu vou pegar todo, por exemplo, eu vou pegar a minha América inteira, o continente americano, e esse continente americano vai ser a junção, a soma, né, da América do Norte, da América Central e da América do Sul. E eu vou ter uma população total no continente americano. Só que outra maneira de eu entender essa população é por densidade demográfica. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas que eu tenho por quilômetro quadrado. Professora, como é que faz isso? Olha, eu vou pegar toda essa extensão territorial, vou saber quanto é que mede, quantos quilômetros tem, e aí eu vou pegar o número de pessoas e eu vou dividir a quantidade de pessoas pela extensão territorial. E aí eu vou ter uma densidade demográfica. Geralmente,
A densidade demográfica, ela vai estar em regiões em lugares muito urbanizados. Então, eu vou ter muitas pessoas habitando o quilômetro quadrado. Olha a cerâmica da sua casa, escolha 2 cerâmicas. E na primeira cerâmica, imagine que tem uma formiga. E na outra cerâmica, imagine que tem 100 formigas. Naquela cerâmica que tem uma formiga, eu vou dizer que uma formiga está habitando o quilômetro quadrado. E naquela cerâmica que tem o mesmo comprimento, a mesma dimensão da cerâmica que só uma formiga habita, eu vou também dizer que tem 1 quilômetro quadrado. Só que a densidade demográfica é diferente. É baixa, onde tem uma formiga, e é alta, onde tem 100 formigas. Então, da mesma maneira acontece com pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil, em São Paulo, a densidade demográfica é alta. Já no norte, na Amazonas, por exemplo, a densidade demográfica é baixa. Exceto nas capitais, como Manaus, por exemplo. Aí eu vou ter mais pessoas concentradas naquela área. Porque a urbanização, a indústria que tem ali, atrai. Então, atividades urbanas, atividades industriais, tudo que dinamiza a economia se chama de atrativos para essa população. Consequentemente, eu vou ter uma densidade demográfica alta. Alguma dúvida até aí? Não. Não. Então, vejam aí, eu coloquei 2 mapas, um mapa sem nome de país nem nada, só com a densidade, só com a população, e outro mapa é o mapa mais político, né, com a divisão dos países. E aí vejam que, olha, Argentina, aqui, Brasil, aqui, Colômbia, os Estados Unidos aqui, é uma parte mais dinâmica, tem uma população maior, concentra mais pessoas do que em outras partes. E aí eu tenho essa porção, né, a América, essa porção inteira, né, que é ligada, e eu tenho essa parte insular da América. Por que insular? Da mesma maneira que eu tinha, quando a gente estudou a Oceania, lembra das porções insular? São ilhas, faz parte do território da América Central. A América Central é essa coisinha aqui, é pouco, né? O território, se comparado à América do Norte e à América do Sul, é pouco. Então, eu vou ter aqui, na América Central, territórios dominados por ela, também que faz parte dessa região, mas são insulares, porque são ilhas, já estão colados dentro dessa grande porção de terras imersas, ok? Bem, diversidade climatológica e botânica. Olha, no território americano, o distanciamento com a linha do Equador influencia muito no clima. Por exemplo, olha, digamos que a linha do Equador está por aqui, mais ou menos. Então, tanto o distanciamento para cá, para o norte, quanto o distanciamento para cá, para o sul, vai interferir e muito no clima e, consequentemente, na formação vegetal do continente americano. Por causa dessa extensão latitudinal, ou seja, eu estou medindo a partir da linha do Equador, então eu estou me referindo à latitude, ao distanciamento, né, da linha do Equador em relação aos polos, eu vou ter uma diversidade muito grande da fauna e do clima e da vegetação. E, consequentemente, da fauna e da flora também. Se eu tenho diversidade de árvores, eu geralmente tenho uma diversidade também de animais dentro do continente. A altitude é bem diversificada. Se a gente pega esse mapa aqui, ó, do relevo, a gente vê que tem altitudes bem diversificadas. Isso aqui é uma legenda. As cores mais claras são planícies, as cores mais escuras são planaltos ou montanhas. E aí você vê que eu tenho planaltos, eu tenho uma planície amazônica, por exemplo, aqui, planície do Pantanal, tenho essa cordilheira dos Andes, tenho chapadas por aqui. Então eu vou ter uma diversidade de relevos muito grande. Eu vou ter relevos planos, relevos mais ou menos planos, vou ter chapadas, que é um relevo mais elevado, só que com uma superfície mais em cima é plano, vou ter planaltos, vou ter depressões, vou ter uma diversidade de relevo muito intensa dentro da América Latina, ou dentro do continente americano. Ao norte, por exemplo, eu tenho os Montes Rochosos e os Montes Apalaches. Lembram do mapa? Ó, norte aqui, essa é a parte norte. Eu tenho Montes Rochosos, Montanhas Rochosas e Montes Apalaches aqui, ó. Ao sul eu tenho essa Cordilheira dos Andes aqui, que é muito conhecida. Interfere bastante no nosso clima. E aí tem aí os Montes Rochosos, né, as Montanhas Rochosas e os Montes Apalaches. Né, na América, a Cordilheira dos Andes também, na América do Sul. Até alguma dúvida? Não? Tá dando para entender?
Ou tá muito rápido? Tá de boa. Não, tá andando, professora. Tá dando. Rápido não, professora. Ótimo. Olha, maritimidade. Uma coisa que a gente vai ver agora é essa questão da maritimidade. Vocês sabem o que é isso? Não. Não? Então vamos lá, olha, não esquece. Maritimidade, meus amores, é a interferência que o oceano tem no continente. O continente, a gente sabe, olha, continente, só é possível existir continente se eu tiver terra. Terra imersa. Então, geralmente, os continentes, eles são uma grande porção de terra cercado por água. É quase que a definição de uma ilha. Por exemplo, olha, vejam que aqui, ó, eu tenho o continente americano e eu tenho mares. Aqui eu tenho o Pacífico, aqui eu tenho o Oceano Pacífico, né? Porque é o maior, ele começa... Como é um globo, a gente não consegue ver o Oceano Pacífico exatamente na sua extensão, mas é o maior oceano do mundo. Então, ele começa aqui, ele banha essa parte da Ásia aqui, tipo Japão, por aqui, e ele vai até aqui e consegue também banhar a parte aqui da América do Sul, da América do Norte, mas aqui também a gente tem o Oceano Atlântico, que banha também a América do Sul, parte da África. E aí... Professora, Oi? uma pergunta. Sim. Aqui tem o Oceano Pacífico, o Oceano não sei o que, né? Uhum. E qual é o nome do mundo, do oceano todinho, juntando? Qual é o nome dele todinho? Não tem? Tinha no tempo que as placas tectônicas, que a gente tinha um continente só chamado de Pangeia. Tinha um grande continente. Agora a gente não pode chamar mais de um grande continente. Era Pantalácio, acho que deixa eu só ver aqui se o nome tá certo. Só um minutinho. Eu sempre esqueço o nome desse grande oceano. Então, como eu tinha um só continente no tempo, né, que era Pangeia, naquele tempo que a gente tinha só a teoria das placas tectônicas, que diz que o mundo, que todos esses continentes formavam um continente só. Vocês estudaram isso, não estudaram? Sim. Então, Sim. como a gente tinha um só continente, a gente também tinha um só oceano. O continente era chamado de Pangeia, enquanto o oceano era chamado de Pantalassa, que eram todas as águas. Então não tem essa fragmentação, essa divisão dos oceanos. Só que como a gente dividiu esses blocos rochosos separaram, eles começaram a ter uma divisão e os oceanos também começaram a ter divisão. Até porque o oceano também é território, vocês sabem disso, não é? Por exemplo, eu não posso chegar em qualquer oceano ou invadir o território dos outros. A gente tem um domínio na terra, mas a gente tem também um domínio na água, tanto que existe a marinha. Então, por uma questão política, também foi preciso dividir esses territórios, os territórios e os oceanos. Entendeu? Sim. Quem foi o Matheus que perguntou? Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, dúvida? Está respondido? Ficou confuso? Depois ele me avisa, porque eu tenho que continuar essa aula, ainda tem muitos slides. Então, a maritimidade, gente, influencia muito no clima, e a maritimidade é como as águas dos oceanos influenciam nos continentes. Olha, todo dia o sol aparece, e o sol vai esquentando, aquecendo tanto o continente quanto a água, só que aquece de maneira diferente. Por exemplo, o sol, à medida que o sol surge, vai aquecendo a terra. Quando dá umas 8 horas por aí, principalmente nessa estação que a gente está, né, que é numa transição, a gente está numa estação como se fosse transição, de uma estação que é do inverno, né, a gente passa agora, estamos na primavera, para chegar no verão. E quando a gente chega no verão, a gente percebe que os dias são mais longos e que a intensidade também com que o sol incide aqui é maior. Então, umas 8 horas a terra já vai estar quente. Mas se você for na água da praia, não vai estar quente não, vai estar ainda fria, bem fria. Opa, agora é interessante, professor, na praia, em cima é geladinho e depois vai esfriando cada vez mais. Isso, por quê? Porque o mar é muito grande, é muita água para ser aquecida. A maritimidade ela funciona da seguinte maneira. O sol está ali de boas, né? Aquecendo a terra e aquecendo a água. Ele manda o seu raio solar para a terra e a terra manda... Professora, travou, foi? Oi? Vocês estão me ouvindo? Que deu uma travada. Normal, professora. Eu tô.
Então, Tá o Sol normal. bate na Terra e a Terra segura os raios solares para ela. O Sol bate na Terra e a Terra não quer o Sol. Ela manda de volta. Por quê? Porque a Terra não é um corpo translúcido. O Sol não consegue penetrar a Terra. Ele bate na Terra e volta. E aí, enquanto ele está aí, está aparecendo, está iluminando uma parte da Terra, essa parte da Terra está aquecida. E a água também do oceano está sendo aquecida ao mesmo tempo. Só que o raio solar que bate na água do oceano fica na água, porque a água é um corpo translúcido. Então ele vai aquecendo. Por isso que aquela camada mais superficial do oceano é quente, enquanto a de baixo é fria. As camadas mais profundas vão ficando mais frias. Porque o Sol, ele não incide até o fundo do oceano. Ele vai aquecendo aos poucos. Então, por exemplo, leva o dia inteiro para o oceano aquecer. O oceano, ele manda massa de ar para o continente. Por exemplo, vai aquecendo e vai evaporando. Vai aquecendo e vai evaporando. Esse vapor de água, ou a água no seu estado gasoso, vai misturar com os ventos e vai soprar para o continente. Eu vou ter aí uma massa de ar, geralmente úmida, né? Porque vem carregada de água no estado gasoso. Quando você está na praia, você sente brisa ali. Porque é essa massa de ar que está soprando, está vindo do oceano para o continente. Então, sua pele está queimando, mas você não está sentindo, porque tem alguma coisa ali que está te resfriando, que está deixando aquela parte ali fresca. É o que a gente chama de maritimidade. Então, essa maritimidade, essa massa de ar úmida, ela vai entrando no continente. E aí vai descarregando sua água, vai jogando, vai precipitando. Então, lugares recebem água e lugares não. Esses lugares que não recebem água é porque aquela quantidade de água que vinha naquela nuvem, naquela massa de ar, não foi suficiente para chegar lá. Ou seja, ela choveu antes. E aí o vento segue, só que é uma massa de ar seca, porque ele deixou água até onde dava. Isso interfere bastante, porque, olha, se a água está mais... A água ela não aquece no globo todo, como vocês podem ver no mapa. Eu tenho ventos quentes que são mais leves do que os ventos frios. Essas massas de ar quente são mais leves, né? O ar quente ele tende a ser mais leve. Então, esse ar quente, ele surge nos trópicos, na linha do Equador e nos trópicos, nessa zona intertropical, como vocês podem ver aqui. Ó, a linha do Equador. Então, aqui, como eu recebo mais raios solares aqui eu vou ter correntes mais quentes. Então, essas correntes de ar mais quentes, essas correntes de água mais quente, que vai também, né, interferir na dinâmica atmosférica, porque ela vai ser um vento mais quente que vai ser soprado, uma massa de ar mais quente, vai subir para os lugares mais frios, que são os polos. Enquanto essas massas de ar aqui, frias que surgem nos polos, vão descer para essas partes mais quentes, que no caso aqui é a zona intertropical. Entenderam ou ficou confuso? Tá de boa. Ótimo. Então, isso aqui vai interferir no clima, gente. Porque se eu estou aqui de boas no Brasil, por que aqui, ó, a floresta amazônica é uma região que chove tanto? Porque ela recebe massas de ar úmida e quente. Então, aqui, a maritimidade influencia bastante essa floresta. Vem águas daqui, ó, vem essas correntes de ar. Vejam aqui que nessa parte tem uma predominância de correntes quentes. As correntes quentes, gente, elas estão na linha do Equador, né? Surgem aqui na linha do Equador, como, por exemplo, a corrente quente do Golfo, do México, que leva calor até a Flórida. Enquanto as correntes frias surgem nos polos aqui e são responsáveis por formações de áreas desérticas também, porque essas correntes são frias, mas elas não são carregadas de umidade. Eu preciso de sol para que a minha água saia, né, aconteça o processo de transformação, a minha água saia do estado líquido para o estado gasoso para que eu consiga, né, ter essa corrente de ar úmida, essa massa de ar quente e úmida. É diferente dessas correntes frias, que são frias, mas não têm umidade, ok? Ok. Aí eu vou ter um exemplo, né, da continentalidade e da maritimidade. O vento do continente tende a soprar para o oceano e o vento do oceano tende a soprar para o continente, de uma maneira simples. Só que no continente as massas de ar são secas, porque eu não tenho aqui grandes corpos hídricos, se comparado ao oceano, para levar massas de ar bem carregadas de umidade. Enquanto o oceano manda massa de ar úmida para os continentes. E aí, tudo isso, né, toda essa dinâmica vai interferir na formação vegetal.
do mundo. Eu tenho aí o mapa mundo, mas lembrando que o que nos interessa é essa parte aqui, ó. Continente americano, ok? Preste atenção nessa parte aqui do continente. Então, no continente americano, eu vou ter uma diversidade de vegetação por causa da diversidade de clima. Por exemplo, eu tenho florestas tropicais aqui, onde eu tenho um clima chuvoso e quente, geralmente chamado de clima equatorial ou tropical. Eu tenho savanas aqui. Essa savana aqui no Brasil vai ser o cerrado, vai ser chamado de cerrado, ou de caatinga. Nesse caso, o clima é diferente. No cerrado eu vou ter um clima tropical, enquanto na parte de caatinga eu vou ter um clima semiárido. É aquele clima que eu não tenho precipitação, eu não tenho chuvas o tempo todo. Eu tenho vegetações que se adaptam ao tempo seco, como cactos, ao clima seco, perdão, como cactos. Eu vou ter deserto, olha, aqui, nessa parte da América do Sul, aqui também. Vejam que eu tenho deserto, geralmente, onde eu tenho grandes cadeias de montanha, porque as massas de ar não conseguem passar por essas cadeias de montanha. Então, o clima fica bem seco, bem desértico aqui, porque não chega umidade. Ó, a massa de ar úmida vem do oceano e quando chega aqui é barrada. Aí chove aqui, mas não passa umidade para cá. E aí se transforma em uma área deserta. Entenderam? Sim. Bem, eu vou ter campos também, que é o tipo de vegetação adaptada a climas subtropicais, a climas mais frios com temperaturas mais baixas. Nesse caso aqui, eu vou ter aqui nessa parte ó, da América do Sul. Aqui é a parte sul do Brasil, mais ou menos. E aqui também na América do Norte. Florestas temperadas eu vou ter principalmente aqui nos Estados Unidos, né, onde tem a interferência tanto do trópico e do polo. Então eu vou ter florestas com aquela vegetação que perdem a folhagem nas estações, elas obedecem às estações do ano. Por exemplo, é primavera, tudo fica florido. É outono, tudo perde a folha. É inverno, fica coberta de neve. É verão, tem frutos. Então elas seguem direitinho a ordem das estações, por causa do clima, é claro. Aí eu tenho aqui aquelas florestas maravilhosas, que são as taigas, né? Ou florestas de coníferas, que agora no Natal, vai na Netflix e dá uma olhadinha nos filmes. Vai ter um montão de filmes de Natal. E você vai ver ou uma árvore só, né? Que será a árvore de Natal, ou várias árvores ali, mostrando essa floresta, que são as taigas ou florestas de coníferas. E aqui, ó, eu vou ter a tundra ártica e alpina, que são uma vegetação adaptada a climas polares, onde eu não tenho presença de chuvas, né? Geralmente a precipitação é neve, tem gelo. E essa vegetação, ela é bem rara, bem escassa, bem baixa, porque eu também não tenho muito solo para que ela se desenvolva. Alguma dúvida até aí? Não? Então Não. aí, olha, fica até mais bonito esse mapa. Eu tenho um mapa com essa vegetação. Tundra, ó, como é a tundra lá em cima, aqui, ó. Quase não tem árvore. Aí na parte de transição com a floresta de conífera, que eu vou ter uma árvorezinha ou outra, ó. Aí vem a floresta de conífera aqui, que as árvores parecem um cone mesmo. Aqui tem a floresta temperada, a floresta mediterrânea, né? Esse é o mapa do mundo, né? Pradarias e estepes, deserto, savanas, floresta tropical, que é a nossa floresta amazônica, né, equatorial, que também tem aqui nessa parte aqui da Ásia, da África, e vegetação de altitude. Essa vegetação de altitude vai se desenvolver aqui, nas regiões montanhosas. E aí, gente, os climogramas são bem usados para isso, para a gente entender tanto a formação vegetal quanto o clima. Climogramas é para clima, mas aí eu posso saber qual é o tipo de vegetação que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um climograma de Manaus. Olha, eu tenho um lugar que chove muito, de janeiro até maio. De janeiro nada, de novembro aqui, ó, até maio, eu tenho estações muito chuvosas, eu tenho meses chuvosos. Junho, julho, agosto, setembro e outubro, eu já vou ter uma baixa nessa chuva. Aqui no Nordeste, é nessa fase aqui, ó, de maio, junho, julho até agosto, mais ou menos, que eu tenho estação chuvosa. Então aqui, eu posso, só por esse gráfico, eu posso dizer que o clima é equatorial, porque é o clima que chove bastante, e a vegetação é uma vegetação equatorial também, uma floresta equatorial, porque esse Professora, gráfico... Oi. dá para saber a floresta, como é? O tipo de vegetação, por causa que o clima, ele faz muito, né? A Determina. vegetação
E Professora, a chamada. Não, não vou fazer chamada agora não, nem dá tempo de fazer chamada. Porque o professor já mandou quase o link já. Eita mesmo, gente. Olha, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou tentar marcar uma aula, só uma aula pra gente hoje. Hoje à noite, tá bom? Ou hoje à tarde. Eu vou ver, eu vou me organizar. É melhor de noite. É Pronto, melhor de noite. À tarde eu trabalho, não tem como ser. É melhor à noite. eu mando no